dizendo para eles que Papai Noel é uma mentira. Sempre disse para os meus filhos: Papai Noel não existe, meu filho. Quem te dá o presente sou eu. Não é Papai Noel que compra, não. Sou eu que compro, com trabalho, com luta, suando. E eu vou lá e boto presente para você. Sou eu que te dou o presente. Não é Papai Noel, não. Né? Porque o diabo é o pai de quê? Da mentira. E Deus não habita no meio da mentira. Porém, quando Jesus nasceu, um espírito de morte, um espírito assassino, tentou matar Jesus. Sabemos que, falando sobre coisas espirituais, os espíritos, eles não morrem. E eles permanecem de gerações em gerações. A exemplo disso, por exemplo, quando uma pessoa da tua família chega a óbito, havia um espírito maligno que perseguia aquela pessoa. A pessoa, o espírito maligno estava encostado nela, ou até mesmo possuindo o corpo daquela pessoa. Mas quando aquela pessoa vai a óbito, o espírito maligno não morre. Ele vai buscar outra pessoa da família para que ele possa encostar ou então possuir aquele corpo. Por isso que frequentemente entre famílias, alguém vai dizer assim: rapaz, fulano puxou a não sei quem, porque está fazendo as mesmas coisas que o avô fazia, que o bisavô fazia. Então há um espírito maligno que encosta naquela pessoa e vai induzir ela a trilhar um caminho ruim, um caminho tortuoso. E quando aquele espírito consegue matar aquela pessoa, então ele vai, é o espírito chamado espírito familiar. Ele não quer sair da família. Então ele vai buscar um ou outro que dê brecha e que ele fique encostado, permanecendo ali no meio da família há muitas gerações. O espírito de morte tentou matar Jesus, porque um homem chamado Herodes, ele se levantou para tentar matar a promessa de Deus. O espírito era de nascimento. O Filho de Deus havia nascido. O Filho de Deus tinha vindo à terra. Mas o inimigo não estava satisfeito com o Filho de Deus ter nascido, ter vindo à terra, porque o inimigo sabia que o Filho de Deus ia trazer libertação, salvação, cura, restauração. Então ele tentou de todas as maneiras matar o Filho de Deus. Vamos ver na Bíblia que o espírito de morte estava no meio do espírito natalino. E eu pergunto para você aqui essa noite, antes da gente ler a Bíblia: será que nos últimos dias também não é dessa maneira? Será que dentre esse espírito natalino também não existe o espírito de morte, tentando matar as promessas de Deus da tua vida? Enquanto muitas pessoas estão distraídas com a festa de Natal, enquanto muitas pessoas estão distraídas com coisas do mundo, o diabo não está distraído, pelo contrário, ele está focado na sua missão. E me perdoe falar para você aqui de forma tão clara, mas a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Ou você acha que o diabo tira férias? Ou você acha que o diabo vai reunir com os seus demônios para celebrar uma festinha de Natal? Não, meus irmãos, ele está focado com a sua missão, que é roubar. E por isso que nós não podemos nos distrair, não podemos perder o nosso foco. E mesmo em um clima festivo, ainda assim devemos estar com o nosso joelho no chão e pedindo a Deus para guardar a nossa casa, guardar a nossa família e nos livrar de todo mal em nome de Jesus. Quem entende essa palavra e pode dar um glória a Deus essa noite? Porque Jesus nasceu. Vamos ler, vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 2. Vocês acharam? Versículo 12. E sendo por divina revelação, avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram a sua terra por outro caminho. Observa que o texto diz:
que o anjo visitou José por divina revelação. E como foi essa revelação? Em um sonho. Já começo aqui dizendo para você que tem gente que acha que Deus não revela por sonho. E Deus revelou a José através de quê? Está vendo você? Aí tem gente que é incrédulo, que diz assim: ah, que nada, eu não acredito em sonho. Claro que existem sonhos que são do homem, sonhos que são do inimigo e sonhos que são de Deus. Mas Deus revela através de sonhos, sim. Porque está na Bíblia. E o que está na Bíblia é a verdade. Sim ou não, irmãos? Uma coisa é o que você acha. Uma coisa é o que alguém acha. Uma coisa é o que alguém diz assim: ah, eu acho que é assim, eu acho que é dessa maneira, eu acho que é desse jeito. Mas outra coisa é o que a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus revela através de sonhos. Deus falou para José: José, não volte para sua terra, porque Herodes está projetando matar o menino. Pega o menino e desce por outro caminho, porque eu vou dar livramento para vocês. Diga glória a Deus essa noite. Ó, versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José aonde? Pela segunda vez. José não era um homem muito espiritual. Ele não tinha discernimento como Zacarias, porque Zacarias era sacerdote. José era um homem comum, trabalhador. Ele não tinha experiências sobrenaturais e não sabia discernir visões espirituais. Então, a cada nível de espiritualidade que você vai tendo, Deus vai te revelando de forma mais, como é que eu posso usar um termo aqui para que você entenda, mais aprofundada. Por exemplo, quando você chega a um nível de intimidade com Deus, Deus vai falar com você de forma sucinta no teu coração. Existem pessoas que ainda não conseguiram desenvolver uma espiritualidade com Deus e ainda não conseguem discernir a voz do Espírito. Então Deus precisa falar com essas pessoas muito mais em sonho do que em espírito. Porque para entender a voz do Espírito Santo, quando vem ao nosso espírito, é preciso ter uma sensibilidade espiritual e um discernimento de espírito para saber discernir se é Deus, se é homem ou se é demônio. Porque são muitas vozes que permeiam em nossa cabeça, sim ou não? Então, para você entender qual é a voz que fala com você, você precisa ter um discernimento espiritual. Então Deus, com aqueles que ainda não têm uma dimensão espiritual muito elevada, me entendam, Deus vai falar mais através de sonhos, que ainda não consegue entender a voz do Espírito, ainda não consegue discernir o Espírito de Deus falando ao nosso espírito. Então Deus vai falar mais através de sonhos. A mesma coisa, você sabia que a vontade de Deus nunca foi falar conosco através de homens? Mas a vontade de Deus sempre foi falar conosco diretamente. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, vamos ver o plano original de Deus. Deus sempre quis descer e falar com você pessoalmente. Vamos ver isso em Apocalipse, quando todas as coisas são restauradas, porque a Bíblia diz que o Senhor virá e Ele mesmo falará conosco, ou seja, Ele mesmo estará conosco todos os dias, e teremos a oportunidade de falar com Deus face a face, tete a tete, todos os dias, a todo instante. Nós teremos intimidade e comunhão com Deus. Olha para mim, a vontade de Deus soberana nunca foi usar profetas para falar com você. A vontade de Deus original é falar com você diretamente. Mas por que Deus usa profetas para falar conosco, Bispo Paulo? Deus usa profetas porque o homem caiu do plano original e perdeu a comunhão direta com quem? Com Deus. Então agora Deus tem a necessidade de usar homens que se colocam na posição para ser instrumentos de Deus na terra. Alguém se coloca na posição
para ser instrumento de Deus na terra? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então diz a Bíblia que Deus mais uma vez fala com José através de quê? Pela segunda vez, Deus fala com José através de sonho. Talvez você me diga, bispo, mas Deus fala comigo muito através de sonho. Não estou dizendo que você não tem uma espiritualidade, mas há uma necessidade de desenvolver a intimidade em ouvir a voz do Espírito de Deus, além da dimensão espiritual do sonho, em entender, em ouvir, em sentir. Há uma necessidade de desenvolver uma comunhão, uma intimidade, porque Deus fala. Fala ou não fala, irmãos? Deus fala. Quem acredita que Deus fala, levanta a mão e dá glória a Deus. A maior mentira que alguém pode falar é que Deus está calado. Deus nunca esteve calado. São os homens que não conseguem ouvir a voz dele. Somos nós que não entendemos aquilo que Deus está falando. Mas em todo tempo Deus está falando. Deus fala conosco a todo instante e a todo tempo. Às vezes somos nós que não queremos ouvir aquilo que Deus está falando, mas Deus sempre está falando. E Ele está falando com você essa noite. Diga glória a Deus. Verso 13, de olho na sua Bíblia. Mensagem expositiva para você. Vamos lá. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te diga, porque Herodes está procurando matar o... Levantou-se ele, tomou o menino, sua mãe, de noite, e fugiu para onde? Verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente adquiria dos magos. Verso 19. Morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em um sonho para José no Egito. Terceira vez que o anjo aparece para José aonde? E tem gente que diz que Deus não fala através de sonho. Está vendo? Que Deus fala através de sonho. Verso 20, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Diga glória a Deus. Coloca a mão na sua Bíblia, fala comigo, Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco esta noite, para a glória do teu santo nome. Amém. Você pode aplaudir a Jesus essa noite? Nós estamos falando do Filho de Deus. O Filho de Deus nasceu. Herodes ficou sabendo, a notícia chegou. E debaixo dessa notícia profética, Herodes procura matar o menino, porque o menino era uma ameaça iminente para o trono de Herodes. O povo esperava a chegada da criança, esperava o Salvador, esperava o Messias, e o povo aclamava, o povo adorava o Messias, e precisava de um reino justo, fiel e soberano, que reinasse com equidade, com autoridade e com justiça. E essa era a promessa que os profetas haviam profetizado. Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, todos falaram a respeito dele. Os anjos anunciaram a sua vinda, e o clima era natalino, o clima era de festa. Mas em meio ao clima de festa, Herodes lança o decreto de morte. O anjo do Senhor aparece para José e diz para José: foge, porque Herodes quer matar o menino.
Foge, porque Herodes quer matar a promessa. Entenda que nós estamos falando do Filho de Deus. Certamente o Filho de Deus era protegido por anjos. Certamente Deus guardava o filho dele. Certamente Deus livrava e protegia o filho de Deus, o filho dele. Mas mesmo debaixo de uma proteção divina, José teve que fugir do rei que queria matá-lo. Entenda uma coisa aqui essa noite: Deus protege você, Deus guarda você, Deus livra você. Mas isso não te diz que você não tem que fugir algumas vezes, porque Deus algumas vezes vai dar ordem a você para se retirar de lugares, para sair de lugares, para você ficar atento, esperto. Deus vai abrir os teus olhos, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dizer: não vai ali, muda de caminho, muda de rota, porque o inimigo está tentando contra a tua vida, e você, com a sabedoria que tem, vai obedecer a voz de Deus ao teu favor. Veja que nós estamos falando de Jesus, e mesmo assim a ordem de Deus, do anjo, foi: pega o menino e faz o quê? Foge. Pega o menino e faz o quê? Porque essa era a prudência, isso era sensato em fazer, isso era a coisa mais inteligente a fazer. Mas tem gente que parece que não age com inteligência, irmãos. Está vendo perigo iminente. Tem gente que parece que não usa de sabedoria. Tem gente que Deus está dizendo: não vai por aqui, desvia do caminho, faz o contrário, faz de outra maneira. Mas a pessoa está dizendo: não, Deus está comigo e eu vou mesmo por isso, para que... Não, meu irmão, você tem que usar a sabedoria do Espírito de Deus, tem que ser inteligente, tem que ser prudente. A Bíblia diz: não tentarás a quem? Ao Senhor teu Deus. E aí José se levanta, desce para o Egito e foge com o menino. Herodes fica revoltado com a notícia e lança o decreto que todos os meninos abaixo de 2 anos deveriam ser exterminados. Mesmo em um clima de Natal, o espírito de morte estava imperando. Hoje, amanhã, muitas pessoas estão comemorando o Natal, mas muitas pessoas estão descendo à sepultura também. E eu te pergunto uma coisa: você acha que esse espírito que estava trabalhando na época do rei Herodes, usando Herodes, também não está usando pessoas nos últimos dias? Para matar, para roubar e para destruir? Sim ou não, amados irmãos? O inimigo, ele não está preocupado com a festa, com a confraternização, com a celebração, com a reunião de família. O inimigo é focado em roubar, matar e destruir. E mesmo debaixo de um período de celebrações, de festividades e de alegrias, que o povo estava celebrando por saber que o Messias havia nascido. Os pastores sabiam que o Messias havia nascido. Os anjos haviam proclamado que o Messias havia nascido. Mas mesmo assim, Herodes, usado pelo diabo, possuído por um espírito de morte, não se preocupava com isso. Estava preocupado apenas em matar, em roubar, em destruir. Deus, mais uma vez, envia o seu anjo. E o anjo avisa ao servo de Deus para que pegue o menino e fuja, que não fique, que fique no Egito até que venha a segunda ordem, ou até que o anjo apareça para ele mais uma vez e mande que ele retorne para a sua terra. Deus usa o anjo para dizer ao seu servo: você não pode perder o seu foco, você não pode se desviar do seu propósito, você não pode sair do teu objetivo. As pessoas estão celebrando, as pessoas estão festejando, as pessoas estão preocupadas agora em comprar uma roupa nova, em comprar um sapato novo, em comprar um panetone, um queijo, em comprar um peru, um chester, em gastar aquilo que não pode. Mas você que tem propósito não pode perder o teu foco. Você que tem chamado não pode sair do teu objetivo. Você não pode perder a sua visão. Tem de continuar firme, porque o inimigo da tua alma, ele não perdeu o seu foco, pelo contrário, ele ainda está tentando roubar, matar e destruir. Mas você está focado no seu propósito e na sua missão. Quem pode dar um glória a Deus aqui essa noite?
Olha o que o anjo disse para José: pega o menino, vai para o Egito e fica lá até a segunda ordem. Até a segunda ordem você vai ficar no Egito, e só vai retornar de lá quando Herodes estiver morto, porque você tem um propósito, você tem uma missão. Eu tenho 23 anos de evangelho, 15 anos pastoreando a mesma igreja. E você sabe qual é a época que as pessoas mais se afastam da fé? Épocas festivas. Vem Natal, as pessoas perdem o foco. Vem virada de ano, as pessoas perdem o foco. Vem carnaval, as pessoas perdem o foco. Festas juninas, as pessoas perdem o foco. Festa disso, festa daquilo, feriado de não sei o que lá, festa de não sei das quantas, e as pessoas perdem o... Aí eu pergunto para você: você acha que o diabo perde o foco? O espírito de morte perde o foco? O espírito que quer matar a tua família, me perdoe estar falando isso aqui, mas é verdade. O espírito que quer destruir tua casa, o teu casamento, a tua família, o teu relacionamento. Eu tenho que trazer verdades para você entender, irmãos, que você não pode perder o seu foco, você não pode se distrair. Com isso eu não estou dizendo que você não vai se divertir. Claro que você vai se divertir. Você pode viajar, você pode celebrar, congratular, mas você vai ter um momento de diversão. Mas depois você retorna para onde? Para o foco aonde Deus te quer. E aonde Deus te quer é fazendo a obra, é buscando a presença dEle, é orando, é clamando, é repreendendo o mal, é lutando contra as forças das trevas, porque o inferno não tira férias, o demônio não tira férias, e você não pode se distrair, você não pode perder o teu foco. Não saia do teu propósito, porque Deus tem coisa grande na sua vida, em nome de Jesus. Quem acredita, dá um glória a Deus aí essa noite. Enquanto todos estavam preocupados em celebrar o nascimento do menino, enquanto todos estavam preocupados em congratular o nascimento do menino, o anjo apareceu para José e disse: José, pega o menino e foge. Sai do meio dessa celebração e continua focado no teu objetivo, porque é diferente o que eu tenho com você. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Enquanto todos estão preocupados em celebrar, em congratular, em se reunir, você está preocupado em buscar a presença de Deus. É o Senhor que está falando contigo. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito na tua vida, Deus tem promessa com você, Deus tem algo diferente com a tua vida. Irmãos, devemos estar atentos, porque uma das estratégias do inimigo é distrair as pessoas, tirar você do seu foco, tirar você do teu objetivo, tirar você da sua missão, tirar você do que Deus tem para você. Não perca o seu foco, não saia da sua missão. O que eu quero que você grave nessa mensagem aqui essa noite é: enquanto todo Israel estava preocupado com o Natal, a própria razão do Natal estava preocupado em fugir do espírito de morte. Veja a diferença. Enquanto muitas pessoas estão agora pensando no Natal, pensando, no que vai vestir, no que vai comer, no que vai beber, o inferno e os seus demônios estão preocupados em quê? Matar, roubar e destruir. Os profissionais de saúde sabem que nessa época é a época que mais tem entradas nos hospitais. Sim ou não? Quem trabalha voluntários que trabalham no SOS Vidas, você sabe qual é a data do ano que mais tem suicídio? Quem sabia? Quem sabe? 25 de dezembro. A data mundialmente aonde mais existem suicídio.
Porque enquanto as pessoas estão preocupadas com coisas passageiras, os demônios estão preocupados em matar pessoas. E eles lançam seta na mente das pessoas. E as pessoas estão tristes, estão desanimadas. Por quê? Porque quem sabe alguém não teve um dinheiro para comprar um Chester. Porque quem sabe não teve dinheiro para comprar uma roupa nova. Porque quem sabe não teve dinheiro para comprar um tênis novo. Não teve dinheiro para fazer uma ceia de Natal, daquelas bacana, né? Então a pessoa fica triste, desanimada, opressiva, angustiada, oprimida. Alguns ficam tristes porque a família não veio visitar. Outros ficam tristes porque os amigos não procuraram, porque os amigos não ligaram. E aquilo que era para ser alegria torna-se uma grande tristeza, sim ou não, irmãos? E os espíritos malignos que estão acampando ao redor daquela pessoa, ou quem sabe até mesmo ao redor daquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus, vai falar na sua mente e dizer: acaba com o teu sofrimento e dá um ponto final nessa tristeza e tira a sua própria vida. E aquele que não tem o Espírito Santo, infelizmente, dá ouvidos à voz do inimigo e de forma trágica consegue tirar a própria vida, induzido pelo espírito maligno. Mas aquele que tem o Espírito de Deus está atento às estratégias do inimigo. E quando a tristeza por coisas banais quiser permear o teu coração, você vai olhar para o alto e vai se lembrar que existe um que morreu por você na cruz do Calvário, e que a palavra do Senhor diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonasse, todavia o Senhor Deus Todo-Poderoso nunca te abandonará. Ainda que o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, tua esposa, teu esposo não esteja presente com você, Deus está com você, Ele está do teu lado, Ele não te abandona. E que nós não estamos focados em coisas, mas nós estamos focados no reino de Deus. Temos uma missão e um foco, e não vamos desviar do nosso objetivo. Quem pode dar um glória a Deus aqui hoje? Eu me lembro como se fosse hoje, que a época mais triste da minha casa, quando eu era criança, era o Natal. E eu me recordo como se fosse hoje, por várias vezes, minha mãe chorando, porque ela não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova para a gente, ou não tinha dinheiro para dar aquilo que as outras crianças tinham. E a gente, como criança, costuma fazer comparações, né? E o primozinho ganhou um presente bacana, ou o vizinho ganhou um presente bom também, e muitas vezes os nossos pais não puderam nos dar. Então isso é o contrário do que é pregado pelo mundo. Aquele espírito de confraternização, aquele espírito de alegria, na verdade é uma mentira, porque é uma data comercial. E cá para nós, só tem um Natal de muita felicidade quem tem dinheiro para bancar, porque é uma festa cara. É verdade ou não é, irmãos? E esse ano ficou mais caro ainda, foi ou não foi? Aquilo que você comprava por 50 reais, hoje é 150 reais. Pessoas endividam-se, passam cartão de crédito, fazem o que não pode, só para ter um momento de alegria no espírito natalino. Mas você que tem o Espírito de Deus, você tem visão de águia, e sabe que o Natal é apenas uma data comercial, e que por trás dessa data, espíritos malignos querem lançar tristeza no teu coração. Mas não aceite, repreenda toda tristeza, repreenda toda angústia, porque você não está sozinho, Deus está com você. Você não é pior do que ninguém, Deus está com você.
E Deus manda dizer para alguém aqui essa noite: esse é o melhor Natal da tua vida. Sabe por quê? Porque esse você está na presença de Deus. Olha você aí adorando, exaltando, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Deus manda falar com alguém aqui essa noite: os outros natais você estava longe de mim, meu filho, mas agora você está na minha presença, e eu estou com você a todo tempo e a todo instante, porque eu sou presente na tua vida, independente de você ter dinheiro ou não, eu sempre estarei contigo. Então dá glória a Deus aí essa noite. O Natal, segunda-feira, muitas pessoas estarão arrependidas. Sim ou não? Compraram o que não poderia comprar, gastaram no que não poderia gastar. Arrependidas estarão, mas você estará bem, sóbrio, feliz, alegre, continua na presença de Deus, não perdeu o foco, continua na presença, continua adorando, continua glorificando, continua exaltando, porque você é escolhido, e o anjo do Senhor te avisou: foge dessas coisas, sai dessas coisas, vai para longe, porque por trás desse espírito tem um espírito assassino, querendo matar a fé das pessoas. E eu falo para você aqui essa noite sem medo de errar: por trás do espírito natalino tem um espírito assassino. É isso, querendo destruir a vida das pessoas. Talvez essa morte não seja física, mas pode ser uma morte emocional, uma morte espiritual. Para pensar comigo aqui essa noite. Quantas pessoas estão agora sozinhas em casa, diante de uma televisão, e ela coloca lá a Rede Globo, sei lá onde, e ela vê aquela família, né? Celebrando, junta, feliz. Bolo, panetone, peru, um monte de coisa gostosa. E ela sozinha lá, ó, sozinha, dona Rosinha. Ela vai ficar feliz ou triste? Vai ou não vai? E sabe qual é a pior tortura? Não é física, é emocional. Isso vai ser uma tortura emocional para ela. Ela vai olhar para aquele quadro pintado de felicidade, de mentira, e ela vai dizer assim: Deus me abandonou, Deus não está comigo. Olha a situação de tristeza que ela vai dizer que está vivendo. E isso vai ser uma tortura emocional para ela. E é isso que esse espírito natalino faz. Sabe por quê? Porque por trás desse espírito natalino tem um espírito assassino. Mas eu quero, como igreja do Senhor, me levantar com você essa noite, para que na autoridade do Espírito venhamos repreender esse espírito assassino que está por trás desse espírito natalino. E o espírito que usa Herodes não vai conseguir matar os sonhos e os projetos de Deus na sua vida. O espírito que está por trás de Herodes não vai conseguir matar o nascimento dos projetos de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Coloca a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos e fala comigo: Espírito de Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu recebi uma direção do teu anjo, assim como o Senhor falou com José, para sair do meio dessas coisas. O Senhor também falou comigo essa noite, para sair do meio dessas coisas. Diga: Senhor, eu recebi essa palavra, e em nome de Jesus, eu me levanto para repreender todo espírito de morte que está por trás do espírito natalino. Diga: em nome de Jesus, espírito de morte, eu te repreendo agora. Pega a tua bagagem, pega o teu mal, em nome do Senhor Jesus, e
sai. Diga: Espírito Santo, Tu és a minha alegria, Tu és a certeza do meu milagre, Tu és a certeza da minha vitória. Diga: já deu tudo certo. Diga: eu estou passando por um período de provas, mas a minha vitória está logo ali, para a glória do Teu santo nome. Só quem acredita, dá um glória a Deus essa noite e aplauda Jesus bem forte.